Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você, seja com sua família. Bem-vindos a mais um estudo aí de Romanos. E o Senhor, esta é a minha oração, que o Senhor me dirija aí na exposição da palavra dele e ele me capacite você também aí, estudando, a aprender. Tendo alguma dúvida, pode deixar aí nas observações, né, nos recadinhos, né, que se deixam aí no YouTube, que eu responderei assim que recebê-los, tá bom? Nós vamos então na quinta parte de capítulo 8 de Romanos, tratando sobre o glorioso propósito de Deus Pai para o cristão. E o cristão regenerado, né? Porque tem os cristãos nominais, mas nós estamos falando aqui de cristãos regenerados. Esse propósito glorioso é o seu ânimo para perseverar na sua fé, obviamente na fé cristã. Aqui, olha, eu vou passar só rapidamente aí os capítulos, você depois pode colocar no modo mais lento aí do nosso vídeo, por causa do nosso tempo. Hoje o nosso estudo, eu pretendo terminar o capítulo 8. Esses aqui são os estudos anteriores, inclusive da quarta parte, e essa aqui é a quinta parte de Romanos 8. Sobre o glorioso propósito de Deus, nós vamos tratar então de Romanos 8, dos versículos 28 a 39. Então vamos lá, né? Primeiro aqui vamos ler Romanos capítulo 8, versículo 28. Diz assim a palavra de Deus: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então nós vamos focar aqui sobre que propósito é esse. Nós já falamos, né, sobre quem são esses amantes de Deus, né, os que amam a Deus. Então, o que nós temos aqui como lição? Primeiro, o pecador torna-se cristão regenerado devido ao chamado de Deus Pai, conforme sua predeterminação. Quando ele fala assim, segundo o seu propósito, a palavra grega aqui traduzida para propósito é prótese, ou prótese, da onde vem a nossa palavra, que pode ser traduzido como propósito, alguma coisa que foi posta, colocada anteriormente, ou pré-ordenada. Então essa é a predeterminação divina que faz com que tudo o que aconteça ao cristão concorra para o seu benefício. Alguns desses versículos aqui eu vou citar e você pode ver com calma depois e conferi-los, tá bom? João 6, 43 a 47, Jesus vai nos ensinar ali, é Jesus, gente. Uma vez me falaram, não sei se você já estudou aí sobre calvinismo, arminianismo, eleição, mas nós estamos tratando da Bíblia. E uma vez me perguntaram, né, se eu sou calvinista. Eu falei, Calvino não escreveu a Bíblia. Ele extraiu da Bíblia boas teologias, né, ensinos, e algumas coisas nós concordamos porque é bíblico, outras não, porque ele foi um homem também, e qualquer homem erra. Então a gente tem que ser bíblico, está na Bíblia, e quem está falando aqui é Jesus. Se ele falou, é assim que é. O que ele falou? Ele vai dizer em João 6, 43 e 47 que ninguém pode ir até ele, ele fala, vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. Então, a mesma maneira miraculosa, né, como ele foi enviado pelo Pai segundo um propósito divino para a salvação do ser humano pecador, ele vai dizer que essa ida do pecador a Jesus para ser salvo também é obra do mesmo Pai que o enviou. E ele vai dizer que serão todos ensinados por Deus. Então Deus usa algo, né, algo para ensinar, um conteúdo. Que conteúdo é esse? A palavra de Deus, o Evangelho. Mas ninguém por si só pode ir a Deus se não for conduzido pelo Pai. Isso é Jesus que fala. Então, se ele fala, essa é a verdade. Inclusive, depois você também pode ver Mateus capítulo 16, nos versículos 14 a 17. É bem interessante essa história aí, porque trata da conversão de Pedro. Né? Então Jesus vai perguntar o que os homens dizem a respeito de mim. É como hoje, tem muita gente que fala muita bobagem a respeito de Jesus e outros que conhecem a Bíblia e falam que é verdade. Ele é o Filho de Deus, o Salvador, o Deus Filho, o próprio Deus que se fez carne.
Aí os discípulos vão dizer, uns dizem que isso é o João Batista, outros Jeremias, ou um dos profetas, e ele fala, e vocês, o que vocês dizem? E aí Pedro, ele vai fazer a declaração de fé, ele fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós já tratamos sobre o Cristo, que significa o Deus Filho. Então ele reconheceu ali que Jesus era o Messias e Deus encarnado. E ele fala, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelou isso a você, mas foi o meu Pai que está no céu. Veja só. Então, aqui, o que ele falou ali foi o que ele já tinha dito, a gente citou aqui em João 6. Então, Pedro havia se convertido naquele momento, e aquela conversão, aquela declaração de fé, que é a base onde Jesus constrói, né, e ergue a sua igreja, que é nele mesmo, né? A declaração de fé de Pedro diz respeito a quem é Jesus e nem quem é Pedro, né? Então, Mateus 16, 14 a 17, Jesus diz, então Pedro, não foi você que descobriu isso, você foi bem-aventurado porque meu Pai fez isso. Então, isso trata da predeterminação de Deus. Então, quando há uma verdadeira conversão, não é um acaso, não foi a pessoa, eu busquei Deus. Deus nos busca, Deus nos encontra, Deus nos chama, nos regenera. Então é isso que a gente vai tratar. Que grandioso e glorioso propósito é esse? Então, mais um ensino aqui. Até a permanência da natureza pecaminosa no cristão regenerado, apesar de ser-lhe um contínuo incômodo, você está falando do pecado que ainda habita no cristão verdadeiro, não é? Você vê um cristão que acha que assim, eu nunca pequei, ou acha que é melhor que os outros, esse não regenerou ainda. Ele é um falso, ele é um hipócrita. O verdadeiro cristão, ele sabe, ele tem certeza da sua fé salvadora, da sua fé em Cristo Jesus, mas sabe que ele não é perfeito. Então ele peca, ele pede perdão, ele é sincero, ele não é hipócrita, né? E o único cristão perfeito que teve aqui foi o próprio Cristo, né? Jesus. Então você pode ver o exemplo do próprio Pedro, Paulo, né? Então, continuando. Então, mesmo com essa natureza que ainda permanece no cristão, que é um incômodo, essa nossa natureza serve como instrumento de Deus para o aprimoramento do novo caráter cristão. Então, desse caráter que há em mim, Deus vai usar esse pecado que ainda há em mim para me melhorar, para eu lutar. É como um exercício, né, que nós fazemos. Nós vimos, você pode ver depois nas aulas anteriores, os versículos 21 a 26, tá bom? Ainda tratando sobre o seu glorioso propósito como um combustível, né, para a nossa perseverança na fé cristã. Apesar da carne pecaminosa, né, ativa no cristão, o propósito de Deus não pode ser alterado. Então, eu pequei. Nós já vimos essa questão aí do Espírito que intercede por nós. Agora, eu pequei. Agora vamos continuar aí, né? Então, eu perdi, Deus não vai estabelecer esse propósito? Nós vamos ver que não. Não é isso. O propósito é imutável, apesar da nossa natureza pecaminosa. Então, novamente aqui, apesar da carne pecaminosa ativa no cristão, o propósito de Deus não pode ser alterado, pois tal propósito contempla os seguintes atos de Deus em favor do cristão chamado e regenerado por Deus Pai. Então, que atos são esses? É o que nós vamos ver. Por que esses atos eles não podem ser alterados? Porque Deus predeterminou. E é isso que a Bíblia vai falar, então, a partir aí do versículo 28 e 29, eu vou ler aqui, ó. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito de Deus. Por que a gente fala que Deus Pai aqui? Olha só. Porque os que dantes conheceu, o que Deus conheceu a palavra conhecer aqui, ela é de conhecer como se fosse pessoalmente. Não é apenas um conhecimento de vista. Previsão é uma coisa, pré-conhecimento é outra. E essa palavra aqui, porque os que dantes conheceu, também os predestinou, predestinação, destino pré-ordenado, para serem, então, o objetivo, para serem conformes à imagem de seu Filho. Se é o seu Filho, é Deus o Pai que fez esse propósito, a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito dentre ou entre muitos irmãos. Então, vamos lá. O propósito de Deus Pai contempla o seu ato de, pelo Evangelho, como é que ele nos chamou? Pelo Evangelho. Vimos lá em João 6, aqueles que forem ensinados pelo Pai virão a mim. O
propósito de Deus Pai contempla o seu ato de, pelo Evangelho, chamar o pecador para ser cristão pela fé em Jesus. Em Jesus, gente, não é na sua denominação, não é na mãe de Jesus, não é a fé nos discípulos de Jesus, não é a fé na Bíblia mesmo, né? A Bíblia é o livro de Deus que nós obedecemos porque é o livro de Deus. É a fé em Jesus como Deus e Salvador. A conversão ou regeneração cristã, portanto, não é obra do acaso ou da vontade humana, pois Deus pré-conheceu. Pré-conheceu, essa palavra grega é proegnon, né? Pré-conheceu a quem ele chama antes de ele existir ou de ele ser. Isso aqui é importante, eu vou ler aqui para vocês. 2 Tessalonicenses, olha só o que Paulo fala, que a gente sempre deve dar graças a Deus. Devemos dar graças a Deus sempre por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio. Desde o princípio, ele usa muito isso aqui, desde o princípio, desde antes da criação. No princípio criou Deus os céus e a terra, para a salvação, o propósito, em santificação do Espírito e fé da verdade. Tem a atuação do Espírito e a fé. O que ele diz? Para o que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o chamado é pelo Evangelho. Gálatas, vamos ver aqui, Paulo vai corroborar, vai confirmar isso aqui mais uma vez. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, o Senhor me separou desde o ventre de sua mãe. Então, porque ele converteu, passou um tempo na incredulidade e depois ouviu e atendeu o chamado. É interessante, né? Mateus 18, você vai ver Jesus buscando as crianças, né? E falando assim, deixa vir quem receber a mim como essas crianças me recebem, né? Dos tais é o reino. Então ele chamou aquelas crianças, elas foram até Jesus e ficaram ali com ele. Então é o chamado. Então quando nós ouvimos o chamado do Evangelho, nós nos entregamos a Jesus como aquelas crianças, né? Nos entregamos a Jesus porque o descobrimos como Deus Salvador, né? Aquele que nos ama e nos dá salvação. Continuando aqui sobre o propósito. O propósito de Deus ao cristão inclui sua predestinação, pró-horiz. Então é uma pré-determinação, é um destino prévio, uma determinação pré-concebida por Deus. E qual é essa predestinação? Para que o regenerado seja, ainda no corpo carnal, amalgamado à imagem de Jesus. O que é amalgamar? É quando você é tomado, vamos dizer, como se fosse uma massa. Jeremias dá um bom exemplo disso, né? A massa na mão do oleiro, né? Nós vamos ser transformados assim, amalgamados, esculpidos à imagem de Jesus. Veja, aqui é caráter, gente. Tem religiosos, né, que quer se vestir igual Jesus, por uma cruz grande, fazer uma coroinha, e Jesus não era calvo aqui na cabeça, né? Ou simplesmente ficar barbudo ou cabeludo. Não é a questão física, é o caráter de Jesus. Essa é a imagem de Jesus. Então, novamente, o propósito de Deus ao cristão inclui sua predestinação para que o regenerado seja, ainda no corpo carnal, então, enquanto estamos vivos aqui, amalgamado, tomado, né? Transformado à imagem de Jesus, o primeiro da ressurreição de muitos irmãos cristãos. Então Jesus foi o primeiro a ressuscitar e ir para a glória. Porque antes dele houve vários que ressuscitaram, não foi? Inclusive Lázaro. Mas ele é o primeiro que ressuscitou e não morreu de novo. Lázaro morreu de novo. Então, o primeiro da ressurreição de muitos irmãos cristãos que são predestinados à ressurreição, a mesma de Jesus, agora para ser como ele, para por ela serem glorificados como Jesus o foi. Então Jesus teve um corpo glorificado após sua ressurreição e foi para o seu trono glorioso. Então é isso que lá em 1 Coríntios 15, 35 a 58, diz a respeito dos cristãos, né, dessa regeneração. Ainda em Gálatas, né, vamos ver aqui, Gálatas, capítulo 4,
versículo 19. Olha que interessante que ele fala: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então ele sofria, né, por nós, né, pelas suas ovelhas, para ver Cristo sendo formado nesse caráter cristão em nós. E 1 Coríntios 15 vai falar dessa glorificação, que é quando vai consumar isso. Então, nós sofremos aqui as provações, porque o Espírito de Deus, lembra que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis? Então ele olha para o Mário, olha para você, e vê lá no seu caráter, no meu caráter, o que precisa ser mudado. O que tem no Mário que não está lá conforme o caráter de Cristo. Então, aí se eu, pela Escritura, não deixo Deus fazer essa mudança em mim, né, moldar em mim esse caráter, ele vai me provar e às vezes me castigar. Então, esse é o trabalho de Deus. Mas nada pode mudar isso. Nada pode mudar. E se o cristão teimar muito, aí ele leva para a glória, né? Ainda sobre o propósito. A glorificação cristã é o último ato irrevogável de Deus Pai, conforme o seu propósito já pré-estabelecido. Olha só, no versículo 30 diz assim: e aos que predestinou, a estes também chamou. Lembra do chamado pelo Evangelho? Aos que chamou, a estes também justificou, deu o perdão. E aos que justificou, a estes também glorificou. Então, para Deus, isso já é ato consumado. Para nós ainda, nós estamos vivendo esse tempo. Depois você pode ler lá em Efésios capítulo 2, e você vai ver que Deus fala que nós já estamos assentados nos lugares celestiais com Cristo Jesus, sendo que antes estávamos vivendo aí no mundo, né, andando conforme o mundo, e Deus nos tirou desse ciclo vicioso, desse caminho maldito, para nós andarmos conforme Jesus Cristo e predestinados à glória. Então, para Deus não há como isso ser mudado. O imutável propósito de Deus para o cristão não pode ser impedido por nada nem alguma criatura, justamente porque não há ninguém que possa alterar o que Deus predeterminou. Então, quem? Deus fala assim: agindo eu, quem impedirá? Quem pode mudar aquilo que Deus já predeterminou? Ninguém. Só Ele poderia fazer isso, mas nós vamos ver daqui a pouco que Ele não faz, porque o evento marcante de tudo isso foi a morte de Jesus Cristo, o Deus que se fez carne. Então aquilo a gente nunca vai poder entender que dor foi aquela que Jesus sentiu. Sabe, pensa, né, naquele dia que, se você é um cristão, que você vai ver Cristo assim na sua frente. Eu vou fazer isso, eu vou abraçá-lo. Eu creio que é aquilo que a Apocalipse fala, que ele vai limpar as lágrimas, porque a gente vai ver ali o santo Criador, que morreu na cruz daquele jeito por mim, pessoalmente. Não foi só pela humanidade, foi pelo Mário. Então eu vou agradecer. Jesus, o Senhor me salvou. É por amor, o Senhor passou tudo aquilo e não precisava. Então esse amor, e a gente vai ver isso também. Mas foi essa morte aqui, que foi aquele ponto em que Jesus estava lá, falou: Pai, se for possível, faça de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Nós precisávamos do sacrifício dele para sermos justificados. Então o versículo 31 diz: que diremos, pois, a estas coisas? Né? Diante de tudo isso, que diremos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Por nós significa que Deus é a nosso favor. Se Ele age por nós, nessa predestinação de chegar a morrer por mim, quem pode me vencer? Nesse sentido. Isso não quer dizer que eu não tenha inimigos. Tem pessoas que vão me odiar e vão odiar você porque você é um cristão. Mas assim, quem pode mudar tudo que Deus fez por mim, se Ele é por mim? Então, e a gente vai ver isso aqui daqui a pouco também, o que Paulo fala. E aqueles cristãos que morrem, né? Ele fala disso. O imutável propósito de Deus ao cristão também não pode ser impedido devido ao preço da glorificação, que foi o próprio sacrifício do Filho de Deus em favor da salvação dos escolhidos do Deus Pai. Então é isso que eu estava dizendo. Jesus morreu por mim. Então esse preço foi pago lá na cruz, há cerca de 2000 anos atrás. Está aí no Evangelho, ninguém pode mudar isso.
pode não acreditar, pode negar, mas aconteceu, Deus morreu ali na cruz, Atos capítulo 20, né, 28, o sangue de Deus foi derramado lá. E esse foi o preço da minha glorificação, e ninguém pode tirar isso. Jesus na cruz falou, está consumado. Glória a Deus por isso, né? Hebreus capítulo 9, versículo 26, diz assim, olha, Paulo escrevendo aqui para os judeus da época. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, falando de Jesus, desde a fundação do mundo. Significa que a morte de Jesus já estava predeterminada, era o preço da glorificação, tá entendendo aí? Então, se eu vou ser glorificado, se eu tenho a salvação hoje, foi porque Cristo pagou e isso já estava contemplado, não foi um acidente. Tanto que quando você vê os evangelhos, ele fala, eu vim para dar a minha vida em resgate de muitos. Eu não vim para julgar, para condenar, eu vim para salvar. Próxima vinda para reinar e depois o juízo final. Então, mas agora, na consumação dos séculos, quer dizer, nós estamos já no sexto e penúltimo milênio, né? Quase entrando no sétimo e último milênio, depois vem o fim do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E aí ele falou que não, se esse sacrifício de Jesus não fosse suficiente, ele teria que ter sido crucificado várias vezes antes da fundação do mundo. Mas o propósito foi um e foi realizado por Cristo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, veja. Então, a doutrina da reencarnação, ela não tem base bíblica. Isso aqui é só uma dessas afirmações. Porque a morte é inimiga de Deus, não é amiga, a morte não é instrumento de glorificação. O sacrifício de Jesus. A morte é inimiga. Então, Jesus vai morrer, a nossa morte, ressuscitar e ser glorificado para que nós ressuscitemos e sejamos glorificados. Lá em 1 Coríntios 15, depois você lê lá, né, eu falei anteriormente, ele vai dizer que o último inimigo de Deus é a morte. E que a morte vai ser lançada num lago de fogo e enxofre. Então, a reencarnação não é um processo de morrer várias vezes para se autopurificar. Isso é paganismo, não está na Bíblia. Jesus morreu uma vez, como ao homem está ordenado morrer uma vez, assim também, Hebreus 9, 28, Cristo oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos. Por que não todos? Muitos, porque muitos são os que crerão, são todos que crerão. Vai tirar os pecados do que creem. Oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. A primeira foi com pecado. Se tivesse sido com pecado, ele teria morrido na cruz e não teria ressuscitado. E se fosse ressuscitado, teria morrido de novo, como Lázaro. Então a ressurreição foi a prova cabal de que Cristo morreu por nós, pelos nossos pecados, e ele não tinha pecado, porque lembra que nós estudamos já aqui em Hebreus, em Romanos, né? O salário do pecado é a morte. Ele não tinha salário para receber. 1 Pedro 1, 18 a 21 diz, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição, olha só, recebeste dos vossos pais. Nossos pais nos passam às vezes tradições boas e más, né? Mas resgatados com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, sem pecado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. Já era conhecido por Deus, por Ele próprio, assim como aqueles que Deus predestinou. Mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós, por causa de vós. Isso aqui é lindo, não é? Ele foi conhecido e, no nosso tempo, foi manifestado. Jesus veio porque Ele próprio se colocou aí, né? Apocalipse 13, 8 diz, adoraram, que ele fala do anticristo, da imagem da besta, né? Todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, é o livro daqueles que são cristãos regenerados, que foi morto desde a fundação do mundo. Então a sua morte já estava predeterminada também. O perfeito propósito de Deus aos cristãos também não pode ser impedido, além, né, da morte de Cristo, por causa do preço,
devido à intercessão de Jesus. Tem essa aí também, né? O Filho de Deus glorificado na ressurreição, o qual, assentado à direita do Pai, assegura a salvação e glorificação dos seus escolhidos. Então, ele morreu por nós, ressuscitou por nós, entrou na glória, voltou para o seu trono glorioso. Assentado à destra do Pai, significa que ele tem a mesma divindade do Pai. Isso é importante a gente entender isso. Porque alguns falam, então ele não é Deus. Essa linguagem aí de Jesus estar sentado à destra da majestade nas alturas, significa que ele é rei como Deus o Pai é rei, que ele é Deus como Deus o Pai é Deus. Porque só rei sentava ao lado de outro rei. Os menores sentavam abaixo. Isso é importante que nós entendamos isso. Veja só, 8:33 ele faz uma pergunta. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem é que vai acusar? É Deus quem os justifica. Então eu vou acusar para quem? Para Deus? Mas se Deus me justificou, quem é que pode me acusar? Quem é que condena? Olha, porque Jesus recebeu todos os meus pecados e recebeu a minha condenação na cruz. Ele perguntou, então quem é que nos condena? Pois é Cristo quem morreu, veja, morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, não, a morte e a ressurreição, o qual está à direita de Deus e que também intercede por nós. Então ele não só morreu, ressuscitou, voltou para a glória e ainda hoje, como Deus, intercede por nós. Então ele não nos largou à deriva. É isso que ele está dizendo. Ele está vivo hoje, intercedendo hoje por nós. Então, olha só o que diz 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem, porque é Deus que se fez homem. Um só mediador. Então não há vários mediadores ou uma medianeira. Só Jesus é o que está na Bíblia Sagrada. Porque justamente ele é Deus que morreu por aqueles que ele escolheu, e Deus Pai predeterminou e o chamou pelo Evangelho. Veja só, ainda temos Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Falando de Jesus, o qual, sendo o resplendor da sua glória, então a gente vê a glória de Deus em Cristo, a expressa imagem da sua pessoa, ele é totalmente Deus, ele expressa totalmente a imagem de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, ele é o sustentador de tudo, toda a criação. Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, então esse Deus Criador glorioso, totalmente Deus, ele fez a purificação dos nossos pecados, ele por si só, sozinho, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito mais excelente do que os anjos. Então, sendo Deus, ele fez tudo isso sozinho para nos beneficiar. Ele sozinho, não existe um co-redentor, uma co-redentora, um co-mediador, uma co-mediadora, medianeira. Ainda Hebreus 8:1 diz, ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo pontífice, ou sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade. Ele está lá. Então nós temos o próprio Deus que veio aqui, Jesus, e que ainda intercede por nós, e que é o nosso sumo pontífice, sumo sacerdote, a quem nós devemos orar, pedir proteção, né? E adorar o único. Hebreus capítulo 10, versículo 12, diz, mas este, Jesus, havendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus. Então o sacrifício de Jesus lá na cruz foi único, suficiente. Não precisa ser repetido em missa, culto, nada. Já foi feito uma vez para sempre. E ele é suficiente. Não pode ser repetido, porque ele não vai se encarnar de novo, não vai se transformar de um pão nele novamente. Foi lá há 2000 anos atrás, mas ele continua salvando pessoas até hoje e salvou as que vieram também, porque a salvação, lembra que a gente viu, sempre foi pela fé. Ele fala de Abraão, de Davi, já vimos nos estudos anteriores, né? Então Hebreus capítulo 12, aqui no versículo 2, diz, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Então, ele é o autor dessa fé salvadora, porque fé que Deus existe, Tiago vai dizer que até os demônios têm, né? Tem essa fé e tremem.
Então, agora aqui ele fala da fé salvadora. Autor e consumador da fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Que alegria é essa? Depois leia Isaías 53, que ele vai dizer que quando ele vai ver o fruto do seu penoso trabalho. Quem é o fruto? Quem são esses frutos? Eu. Se você creu, é você também. Essa é a satisfação dele. Suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém, né? E ainda, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 22, falando de Jesus, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Além da predestinação de Deus, que assegura a glorificação cristã, existe ainda a verdade, a realidade do amor incomparável, inegável de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito, para com os cristãos. Tudo isso que a gente está vendo aqui, gente, a motivação foi o amor. Olha, quem nos separará do amor de Cristo? No capítulo ainda 8:32, aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós. Então Jesus, como Deus se entregou, o Pai entrega o Filho. Que pai verdadeiro, né, teria isso, né, entregar o Filho para morrer por pecadores, né? Nós lemos isso em Romanos 5. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos. Então o Pai, o Filho e o Espírito nos amam. Se fosse necessário, o Pai teria morrido, ou o Espírito teria morrido na cruz. Mas foi Jesus que se colocou ali. Por amor, Jesus sofreu a condenação no lugar de quem nele crê, a fim de também justificá-lo da condenação no dia do juízo. Então ele lá se coloca como um condenado, no lugar daqueles que são condenados. Então, mas ele é o juiz. Vou ler novamente. Por amor, Jesus sofreu a condenação no lugar de quem nele crê, a fim de também justificá-lo da condenação no dia do juízo. Sendo Jesus o Deus e o juiz do juízo final, que justificou seus escolhidos, ninguém há que possa condená-los. Ele faz essa pergunta. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Então Jesus fez tudo isso. Nós já lemos, né? João 5, quando ele fala, né, que ele julga porque é o Filho do homem. Então não há quem possa condenar o cristão, porque o próprio Deus, que estará julgando lá no juízo final, já o justificou. O propósito salvador de Deus por meio de Jesus foi baseado no seu amor pelo humano, ainda antes da nossa criação. E apesar do nosso pecado, pois Deus criou o humano por amor. Deus criou você e a mim por amor e nos salva por amor. A motivação de Deus sempre foi amor, não foi trazer glória para si ou porque ele precisava, não, porque ele criou um vínculo ao nos criar a sua imagem e semelhança. Um vínculo de amor. E por amor ele veio aqui, ele se fez um de nós, morreu por nós. Por amor. A Bíblia deixa isso bem claro. Então nada de bom ou ruim na terra, nem ninguém que exista poderá separar o cristão do amor de Deus, provado em Jesus. Então você quer saber a medida do amor que Deus tem por você? Tem que conhecer o amor de Jesus, porque ali Jesus é Deus. Deus na sua totalidade, né? A expressa imagem de Deus. Deus deixou a sua glória para morrer aquela morte terrível, passar aquela humilhação, ser cuspido, surrado e derramar todo o seu sangue por mim, por você, do jeito que nós somos. Esse é o nosso valor, que só Deus sabe, não é verdade? Nem nós sabemos. Mas essa é a referencial do amor, de saber que existe esse Deus. Esse é o Deus que veio aqui, morreu por nós. Não é um Deus distante, não é um Deus que não tem sentimentos, né? Que ele até hoje ele intercede pelos seus. Veja o versículo 35 a 39. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia que tem aqui, né? Perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, só coisa ruim, né? Aí ele fala, como está escrito, por causa, né, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. O cristão, nós só não somos destruídos porque Deus não deixa. Somos reputados como ovelhas para o matador. Então o diabo, os inimigos de Cristo olham para nós e querem nos matar. Hoje esse ódio está aumentando cada vez mais, né?
Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo, mais do que vencedor é alguém que vence sem ter lutado. Quem lutou e venceu por nós foi Jesus. Nós usufruímos dessa vitória dele. E agora a nossa perseverança é por causa da glorificação desse propósito. Somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou de novo. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar. Veja, ele coloca de novo. Não poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O amor de Deus está ali. Nós vemos o amor de Deus na natureza, na arte, não vemos? Mas o amor de Deus declarado de uma maneira, entre aspas, assim, absurda, maravilhosa e eterna, é ali. O Apocalipse nos dá a entender que sequer ele tirou aquela roupa dele manchada de sangue, lá Apocalipse 19. Ele é chamado de Cordeiro. Depois de morto, mesmo glorificado, ele mostrou ainda, né, as feridas. Esse é o amor de Deus. O cristão vence e vencerá quaisquer desventura que possa passar, mesmo que morra nelas, nem a morte, nem a vida, ou por causa delas, pois sendo cristão, a vitória de Jesus é a sua vitória, e a glória de Jesus é a sua própria glória. Amém? Eu vou terminar aqui lendo Apocalipse, capítulo 5, versículos 6 a 10. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais, ou dos seres viventes, e entre os anciãos um cordeiro. Olha como Jesus é visto. Havendo sido morto, tinha 7 chifres e 7 olhos. Chifres, sinônimo de poder, né? Onipotência, onisciência, que são 7 espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste, veja, com o teu sangue nos compraste para Deus de toda tribo, língua e povo e nação. Olha, e aqui eu quero fazer um parênteses, né? Racismo não cabe, né? Dentro da fé cristã, não cabe. Nos compraste de toda tribo, língua, povo e nação, independente de onde está o pecador, ele salva. E para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Um lugar onde todos são reis e sacerdotes, né? Todos servem e são glorificados. Porque Jesus, ele falou que é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Mas Isaías diz que ele é o Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Que Deus abençoe. Espero que o Senhor nos permita iniciarmos o próximo capítulo, a próxima aula. Romanos 9 a 11 é um bloco grande, né? 9, 10 e 11. O propósito salvador de Deus para Israel, o seu povo eleito. É o que trata os capítulos 9 a 11. Que Deus abençoe você, a sua família. Havendo dúvida, né, deixa o que eu confundi no início, deixa nos comentários, né? E sendo possível, eu tirarei. Jesus te abençoe e te guarde.